Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, efetivamente, na história da Madeira podemos encontrar muitos momentos e movimentos populares de revolta e de inconformismo que desde sempre marcaram a identidade própria e diferente deste povo ilhéu, que gosta da sua integração num todo nacional, que é Portugal, mas que de forma alguma aceita ser tratado de forma diferente, como ao longo dos séculos inadmissivelmente o foi. E esses movimentos e revoltas não começam apenas no século XIX, como referido na nota preambular do voto do partido proponente. Esses movimentos e revoltas acontecem desde sempre, desde que o arquipélago começa a ser colonizado, desde que a injustiça centralista se começa a fazer sentir. O teor do projeto de resolução do PC, aliás, consiste num completo historial das revoltas e movimentos populares verificados entre a crise de subsistência do início do século XIX até à revolta popular de 1962, focando-se curiosamente apenas e tão só no período contemporâneo. É, estranhamente, uma lição de história balizada no tempo entre duas datas, mas sem que, em parte alguma, esteja explicado o propósito e a necessidade da própria recomendação do próprio projeto de diploma em si. Vem, com todo o devido respeito, certamente das mãos de um historiador estudioso, jamais de um legislador. Não nos debrucemos, então, sobre os factos historiados que, na sua grande maioria e apesar da forma de narrar, corresponderão certamente à veracidade do que se terá passado naquele período de tempo que é focado. Ponderemos no que se propõe e na sua necessidade, oportunidade e relevância. Comecemos por referir que o projeto de resolução aqui apresentado é totalmente omisso quanto à identificação do universo documental ou das entidades produtoras e ou custodiantes. É totalmente omisso quanto à identificação do universo documental ou das entidades produtoras e ou custodiantes do acervo ou acervos que seriam objeto do centro documental a criar, não esclarecendo, por conseguinte, com que documentos históricos deveria ser constituído o mesmo centro documental. Este projeto não qualifica ou caracteriza o universo documental a promover ou dinamizar, designadamente no que concerne à sua localização ou localizações atuais, extensão, propriedade, tutela, teor informativo histórico, estado de conservação, etc. Para além disso, e ignorando as instalações excelentes que já existem, propõe para o efeito da criação do Centro Documental um edifício na Rua da Carreira, na cidade do Funchal, mas não esclarece a sua natureza, nem especifica as suas funções e finalidades concretas. Assim, fica a dúvida se no referido edifício se pretenderiam albergar, de algum modo, documentos históricos e que, em tal caso e por conseguinte, se pretenderia implementar nesse edifício funções de conservação e preservação documental. Se assim o fosse, questionamos-nos de que modo o edifício em causa estaria estruturalmente vocacionado para o efeito e como poderia eventualmente vir a ser capacitado para o exercício de tais exigentes funções. No caso do perfil funcional do equipamento cultural que a proposta de resolução visa criar, corresponder fundamentalmente a um arquivo, parece manifesta a redundância das funções a exercer em tal equipamento, com as que já são operacionalizadas no contexto do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Na realidade, do projeto de resolução em causa, resulta uma perspectiva de utilização não propriamente eficiente dos recursos públicos, inerente à duplicação de funções e atribuições já exercidas pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Esta, de facto, gera meios técnica e materialmente adequados ao enquadramento, preservação, identificação, disseminação e conhecimento de quaisquer suportes documentais históricos ou em risco de perda, incluindo os que se relacionem com a história dos movimentos sociais na Madeira ou outros, por exemplo, associados ao movimento operário ou à história sindical e partidária. Há completa falta no projeto apresentado de elementos concretos de identificação e caracterização do centro documental a criar, fica-se com a sensação de que se pretende criar uma espécie de projeto de musealização arquivística que se revestiria de uma natureza mais simbólica do que propriamente informativa. Em tal caso, não se vislumbra de que modo o centro documental a criar
poderia constituir um meio minimamente consequente e adequado ao desafio da produção e conhecimento informado e sustentado acerca da temática dos movimentos sociais e populares da Madeira. Esta é uma temática exigente para a investigação histórica, precisamente por via da escassez de suportes documentais originais para o seu estudo, o que, por sua vez, coloca desafios significativos no plano heurístico e metodológico. Dito de outro modo, não se afigura plausível que a criação de um centro documental de natureza mais ou menos museológica, como parece ser o proposto, afeta a temática em apreço, contribui-se minimamente para o avanço do conhecimento sobre um objeto histórico que requer circunstanciado cruzamento de fontes, exploração de uma grande multiplicidade de tipologias documentais e investigação histórica, sistemática e profunda. Parece-nos, assim e resumidamente, que a proposta de criação de um centro documental afeta aos movimentos sociais e às lutas do povo da Madeira e Porto Santo carece de justificação de facto e de fundamentação técnica e arquivística por diversas razões, nomeadamente por ser omissa quanto à identificação do universo documental a intervencionar e promover, por não tipificar nem esclarecer a viabilidade das funções a exercer no âmbito dos arquivos e da gestão da informação histórica no centro documental a criar, por ser aparentemente inconsequente do ponto de vista do seu contributo para o avanço do conhecimento histórico sobre a temática proposta, por, afinal, aparentemente implicar uma aplicação ineficiente dos recursos públicos. Desta forma, e por todo o exposto, não podendo a bancada do PSD Madeira nesta Assembleia acompanhar, de forma alguma, o que de forma incompleta e mal explicada é com este projeto de diploma pretendido. Muito obrigado.